Silvio Santos, o maior comunicador da história da TV brasileira, morreu aos 93 anos de idade. Foram 6 décadas de uma trajetória de sucesso que teve-se hoje como dono do SBT, parte de um conglomerado que leva seu nome, reunindo ainda mais 30 empresas. O filho estava no SBT, deixou seu programa do Comando da Filha. Caramba, faz 2 anos que ele não aparecia lá. Com a saída do apresentador, Daniel Beirute, sua filha número 3, assumiu o comando do SBT como vice-presidente. Marisa Mariveso. Cara, é triste, né? É tão especial, é importante pra nós, né? É foda. Mexe em algum lugar mesmo, sem a gente admitir, né? Que todos Boa, cheguem agradeço. a apagar uma vela de 92 anos, no mínimo. Porque a alegria que vocês estão me dando, eu tenho certeza que vocês terão a mesma ou maior alegria quando completarem 92 anos. Saúde para todos. Amém. É um judeu especial, né? Mancada deixar os talmudistas queimar o filme da Torá. Eu também, quando criança, salvou a nossa vida, né? SBT. Muito triste. Assistam a série dele lá, na Star. Nem tem mais Star, né? Agora tá na Disney. Quase 2 bilhões. Rio de Janeiro, Rebeca Alberto. Cadê os sefarditas? Os sefarditas são os da Espanha, né? Os Askenazi da Alemanha. É a mesma coisa? Cara, é o mesmo? Ah, é o mesmo, pô. O All Splash, aquele... Isaac ben Judá, ou Isaac ben Yehuda. Esse é o tataravô dele lá, o que ajudou, possibilitou o desdobramento do Novo Mundo aqui. Nesse livro novo, que eu tô mostrando aqui, que tá pra sair, não é nem, calhou, não era nem pra fazer propaganda, calhou mesmo, Deus sabe o que faz. Mas tô contando toda essa jornada, incluindo essa parte do desdobramento do Novo Mundo, como tudo se encaixa, você vai ver quando que o Novo Mundo foi descoberto, as Américas, como isso se encaixa depois com a Reforma Protestante, como se encaixa com todo o desdobramento de Lúcifer pelos chakras da Terra até então, tá? Tudo isso encaixado, até chegar esse desdobramento aqui do Novo Mundo, que envolveu muitos judeus, tá? Tô falando aqui nesse livro também. E calhou, né? Abravanel. Ele nasceu em Lisboa no dia 23 de setembro de 1437 e morreu em Veneza, em 1508. Ele foi um estadista, filósofo, comentador da Bíblia e financista judeu português. Em várias obras, ele é referido apenas pelo seu apelido, que por vezes surge como... Acho que pode ter passado alguma dificuldade, mas por ele ter um sobrenome tão especial, onde ele fosse era só procurar um judeu rico que ia ajudar ele, né? Ele teve certas vantagens e confiaram nele de formas que não confiariam talvez em nós, né? Então isso contou, mas... O Abravanel, Abarbanel, Avravanel ou Abrabanel. Muitos estudiosos da Torá e do Talmud referem-se... Então, se você estiver perdido conscienciologicamente, você não sabe aonde está o seu eu. Às vezes você está irado, esse é você. Às vezes você está triste, esse é você. Você acredita no momento. Você tem que ter um eu central, em quinta, e vai abocanhar os pensamentos e sentimentos de terceira e quarta. Aí você, naquele embaralho da tela mental, você se reconhece. Aí é difícil até morrer, porque você volta, né? Você sabe onde você tá, você fica, vou voltar, sintonizo ali, você sabe onde você tá. Agora, se não, você se perde, você não tem certeza se você tá expandindo daqui pra lá, de lá pra cá, e as vidas ficam disputando um espaço na espiral coerente, né? Porque o resto vira incoerência nas margens, e aí vão chamar de purgatório, né? Que fica aqueles negócios meio tentando ter alívio, né? A ele simplesmente como o Abarbanel. Nasceu em Lisboa em 1437 e viveu vários anos na cidade de... Isso é provável, né? Mas até aí, alguém na situação dele fica difícil, né?
Agora, como que ele fazia isso? Ele traía, humilhava? É difícil, né? A religião dá um jeito de fazer isso sem atropelar o amor e a honra, né? Agora, hoje em dia, o sistema meio que obrigava o cara a ser errado. Então, e aí, não sei se o julgamento de Deus viria diante disso. Agora, questões envolvendo... Depende da juventude, essas coisas todas, né? Pra não estragar o vídeo aqui, se eu falar as palavras. E que luz. Faleceu em Veneza em 1508 e foi enterrado em Pádua, na Itália. Seu filho, Judá Abravanel, também teve notoriedade na filosofia. A família Abravanel é uma das mais antigas e distintas famílias judaicas sefarditas, cuja ascendência direta tem a sua origem ao bíblico rei Davi. Os membros desta família viveram em... Você precisa encontrar as verdades inegáveis, imutáveis, e se agregar ao redor delas. O 7/12, por exemplo. Não importa o lugar, o tempo. O arco-íris vai ser o mesmo. Qualquer barbante que você dividir em 7 vai ser a mesma escala. As cores serão as mesmas. Você tem que se agregar ao redor dos fatos que não mudam. As emoções primordiais, os pecados, os defeitos ali, as qualidades centrais. Você vai ser um aglomerado desses tons. Você é um grande quadro pintado com essas notas, com esses tons. Uma música feita dessas notas. Se você se encontrar aí, você se encontra em Deus. Aí Deus anda com você com ele. E a morte, que é a confusão conscienciológica, não consegue te abocanhar, né? E ainda que leve seu corpo por conta do fluxo coletivo, você se lembra de você e volta sempre, volta rápido, né? Então, e volta até melhor e maior, dependendo, porque você abocanhou tudo ali. É assim que o Messias age, né? Para enlaçar os tempos. Então é como se pra gente estivéssemos sempre vivos, né? Agora, por exemplo, Enoque, que viveu para sempre. Deus andou com ele, então até os 300 e poucos anos, 360 e poucos anos, 62, 64, não sei. Ele foi e depois ele andou com Deus até que ninguém mais viu ele. Então ele foi se afastando do teatro, foi para uma outra vida. E o Enoque é o único que tá nas duas linhas, né? De Sete ali e de Caim, né? E ele não morreu, então será até que ponto é o mesmo? A perspectiva consciencial, né? Então, falo disso nesse livro novo também. Coincidentemente. Córdoba, província da Espanha, Calatayud, Castela e Leão, e em Sevilha, onde viveu o seu representante mais antigo, conhecido de nome Judá. Não tem muito a vida material, né? Tem um aglomerado de movimentos, de perspectivas. Tudo é átomo dançando. Existe um ponto de vista consciencial, que você chama de você. Esse que tem medo disso, que ama aquilo, que ele tem essas memórias, esses sonhos, esses traumas. Se você tá anexado, foi pintado com as cores que você reconhece, você se lembra de você em qualquer lugar. Se você foi pintado com cores seculares, você passa com o tempo. Então você é aquele taradão do funk. O funk vai passar, o taradão vai passar, e você, cadê? Você é o que faz a carriola passa, cadê você? Se você se juntar na obra divina, você sempre vai conseguir acompanhar o upgrade, e aquilo que ficou para trás é como se fossem cores do degradê que compõem a tonalidade central. Então seu eu superior seria a tonalidade central, e você teria mergulhos no degradê que seriam seus eu inferiores. Alguns desses você ama tanto que você quer trazer mais pro centro do que os demais. Deus também. Essa é a jornada ali que define os 12 centrais ao redor dos mergulhos que qualquer um pode fazer, acabando ficando no degradê porque se afastou da vontade que Deus teve ali, o centro coerente, entendeu? Então, se você se aproximar da vontade divina, você o acompanha num quadro perfeito usando essas cores. Se você for egoísta, você vai puxar mais pro seu tom, o que te afasta da centralidade humilde, que precisa dividir espaço entre todas as cores para que a luz seja uma. E aí a luz tem que estar acima de todos, aí entra a sua entrega a Deus, né? Tudo isso é científico. Tá, Abravanel. Há um debate sobre se o sobrenome deve ser pronunciado Abarbanel ou Abravanel. A pronúncia tradicional é Abarbanel. A literatura acadêmica moderna, desde Graetz e Baer, tem mais comumente usado o Abravanel. No entanto, o seu próprio filho, o Judá, insistiu em Abarbanel. E Sefer HaTishbi, de Elias Levita, que era um contemporâneo próximo, 2 vezes... Daqui a pouco eles vão falar que é a mesma coisa, que é uma interpretação da consciência, e vão... A gente fala isso há quantos anos, em todas as vidas, aí eles vão ser Sherlock.
avoca um nome como Abarbinel ou Abarbinel. A etimologia do nome é incerta. Alguns dizem que vem de Ab-Rabban-El, que significa pai dos rabinos de Deus, o que parece favorecer aí a pronúncia Abarbanel ou Abrabanel. Versado em literatura rabínica e nos estudos do seu tempo, ele devotou os seus jovens anos ao estudo da filosofia judaica. Com apenas 20 anos de idade, ele escreveu sobre a forma original dos elementos naturais, sobre questões religiosas, sobre profecias e outras coisas. As suas capacidades na política também lhe valeram a atenção de terceiros, mesmo ainda na juventude. Entrou para o serviço do rei Afonso V de Portugal como tesoureiro e em breve ganhou a confiança do seu mestre. Não obstante a sua alta posição e grande riqueza, ele herdou do seu pai grande riqueza. Mas o seu amor pelos pobres e oprimidos era notável. Quando Arzila, em Marrocos, foi tomada pelos portugueses e os prisioneiros judeus foram vendidos como escravos, ele contribuiu largamente com os fundos necessários para os libertar e organizou também coletas em seu favor por todo Portugal. Também escreveu ao seu rico e influente amigo Geriel Ben Samuel Pisa em apelos pelos presos. Após a morte do rei Dom Afonso V, foi obrigado a deixar o seu cargo, tendo sido acusado pelo rei Dom João II de conivência com o Duque de Bragança, que tinha sido executado sob a acusação de conspiração. O Abravanel foi avisado a tempo e salvou-se, fugindo em sobressalto para Castela em 1483. A sua grande fortuna foi... Navarra, ó. Inclusive, bem lembrado, nesse livro eu falo da minha linhagem e mostro ali um negócio bem... Nunca mostrei. A Navarra. Foi confiscada por decreto real. Em Toledo, sua nova residência, ele ocupou-se inicialmente com estudos bíblicos. Ele é kantiano também. 6 meses, produziu uma grande quantidade de comentários aos livros de Josué, Juízes e Samuel. Mas pouco depois ele começou a servir a casa de Castela. Juntamente com seu amigo, o influente Dom Abraham Sênior, de Segóvia, ele encarregou-se de administrar as receitas e fornecer abastecimentos ao exército real, com contratos que ele executou bem, para a satisfação total de Isabel de Castela. Durante as guerras mouriscas, Abravanel emprestou somas avultadas de dinheiro ao governo de Castela, que mais tarde viria a ser o governo de toda a Espanha. Quando foi decretada a expulsão dos judeus... Mas os livros do Marçal, pelo amor de Deus, né, velho? Nem ele leu os livros dele. Os meus nunca usei nada, ele usa IA, os negócios. Agora, nesse, inclusive, eu vou colocar lá pro negócio pra editar, ele tem lá essa opção pra ele organizar, né? Que meu livro também é tudo desorganizado também. Aí, se vocês sentirem alguma coisa lá, foi por causa dessa organização, mas no geral eu conecto tudo, explico de uma maneira que eu uso palavras de uma forma que ninguém usa, né? Então, não dá pra se confundir. Mas ele mete o louco, né? Pelo que o MBL falou. Eu não li, o MBL leu e falou que é tudo torto, tudo nada a ver. Da Espanha, ele tentou por todos os meios convencer o rei a revogar o edito. Em vão, o Abravanel ofereceu 30 mil ducados ao rei. Também costumam atribuir a ele um texto que ficou conhecido como a resposta de Dom Abravanel ao decreto de Alhambra. Porém, a origem real deste documento encontra-se numa obra de ficção publicada em 1988, intitulada Alhambra Decree, do autor David Raphael. Salve, Jamile. Com os seus companheiros de fé, Abravanel deixou a Espanha para ir viver em Nápoles, na Itália, onde em breve entraria para os serviços do rei. É que o agrupamento, para você enxergar o agrupamento, você tem que ter a definição coerente do que é um agrupamento, Bruno. Então o observador leva consigo a coerência, que é refletida na observação, gerando um posicionamento que te permite ali solidificar algo que fez sentido, porque você comparou o que você tinha com o que você refletia. Aí colapsa a partícula. Senão são probabilidades, onda.
Não significa que não tem o percurso, mas o percurso só se vê quando ele se olha, entendeu? Isso aí você entende a Bíblia e entende a experiência da dupla fenda na ciência. Rei. Por um período curto, ele viveu em paz. Entende até o nome de Deus, que eles ficam brigando. Se eu sou o que eu sou, eu serei o que eu serei, né? E você vai entender, eu sou o que eu serei de uma maneira constante. Porque eu me movo, mas não deixo de ser o que sempre fui. Não é isso que acontece com o átomo, com as cores, com a espiral, com a simetria central, né? Mas quando a cidade foi tomada pelos franceses, ele foi roubado de todas as suas possessões e seguiu seu rei Fernando em 1495 para Messina e mais tarde para Corfu. E em 1496 instalou-se em Monopole e finalmente em 1503 em Veneza, onde seus serviços foram empregues na negociação de um tratado comercial. Eu tô fazendo ainda, preciso continuar, né? Eu parei lá na Gênesis, eu vou continuar. Entre Portugal e a República de Veneza. E você vê, esses caras tudo ricaço, poderosos, na hora de ficar doente, eles vêm pra onde? Pro Brasil. Porque nos Estados Unidos ele ia gastar milhões mesmo, não tô zoando, tô brincando. Você não viu o casal lá que foi sofreu lá, foi pro hospital e tá devendo milhões por alguns dias lá? Imagina o Silvio com tudo que talvez tenha que fazer na idade dele. É ridículo, né? Estados Unidos nesse sentido. E para poder finalizar essa história brilhante de Isaac Abravanel, falamos dos descendentes ilustres deste homem. Dom Isaac Abravanel possui em sua prole inúmeros descendentes de destaque pelo mundo, dentre os quais o empresário e apresentador brasileiro Cênor Abravanel. Se você reparar bem, né? O nariz dele deu uma batatatinha porque é brasileiro, né? Só a vibe aqui, a maneira como seus átomos, suas moléculas reagem ao clima, a temperatura, dá um timbre, né? Mas se você olhar pela... Como que a gente vai definir a personalidade? O arco da sobrancelha, o começo do olho em relação ao fim do olho, tá? Você vai estar assim. Isso conta muito para você reconhecer. O movimento da boca... Você não vai conseguir ver aqui, né? Se ele estivesse sorrindo ou o Silvio sério, era melhor. Mas o Silvio tá sempre sorrindo, né? E esse aqui sempre sério. Também a repetição de ecos que você tem durante a vida vai agregando ao seu eu. É o que vai dar suas rugas, seus traços, a sua fisionomia, o seu olhar. É o acúmulo de eco que vai ter uma determinada emoção. Ou seja, um determinado timbre, um determinado tom. Você repete muito tristeza, muita raiva, muito medo, muita alegria, muita... Aí você vai ficando assustado, você vai ficando introspectivo, né? E você vai tendo ali aquele acúmulo diante das situações, das pessoas com as quais você convive, né? Então, aí isso também vai contando na fisionomia, né? Mas creio que pelo formato da cabeça aqui, pelo posicionamento das sobrancelhas, dos olhos, do nariz, da boca em relação ao resto do rosto, a barba também dificulta um pouco aqui o vislumbre, mas acho que vocês percebem, né? Um fluxo, né? Que dá pra você encontrar no timbre deles. Tem fotos melhores, talvez, pra comparar. Também. Não só pela genética, né? Que seria óbvio e inegável, mas pela alma mesmo. Conhecido como Silvio Santos. Ative as suas notificações e inscreva-se em nosso canal. Um forte abraço. É verdade, isso me incomoda um pouco. Mas também a esquerda, a gente fala isso, parece estar defendendo a esquerda, que é aborteira total, quer usar o SUS para abortar, porque propagou o sexo, deixou todo mundo com tesão, todo mundo não quer criar o filho porque só teve tesão e quer matar ele. É uma loucura. Então também, por outro lado, meu Deus, né? O bom que era para ser bom fica ruim, dos dois lados, e por isso que eu falo, tem que ser violeta, nem vermelho nem azul, porque os extremos caem no vazio. Os dois lados vai cair no ruim. Tem que ter o equilíbrio, né?